Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje eu venho aqui dar essa aula para vocês que não será cobrada em provas, né? Olha que coisa boa. Porém, acho que ela é muito importante, né? Para que vocês tenham o conhecimento aí sobre uma das opções que a gente tem de trabalho quando a gente está se formando, né? Na graduação. Então, eu falo que hoje quem conversa com vocês aqui não é a professora Tatiana, mas sim a segundo-tenente Baroni. Eu tenho o prazer e a honra de ser militar e fazer parte do Corpo da Marinha do Brasil, né? Eu sou oficial da Marinha do Brasil e sirvo atualmente no comando do 8º Distrito Naval aqui em São Paulo. E o intuito dessa aula é realmente trazer uma informação, né, uma aula informativa, para que vocês possam ter um conhecimento breve sobre o papel do cirurgião dentista dentro das Forças Armadas. Obviamente que a minha experiência é na Marinha do Brasil, mas funciona da mesma maneira para as demais forças, né? Então, vocês têm a opção de estar optando pela Marinha, pelo Exército ou pela Aeronáutica. Então, acho que para vocês poderem ter um conhecimento de que essa é uma opção de quando vocês estiverem formados, de exercer a nossa profissão, né? Então, antes de mais nada, eu acho que é importante, quando a gente opta por se tornar militar, a gente tem que ter um dos valores que nos é exigido, é o patriotismo, né? Então, a gente tem que zelar sempre pela nossa pátria, né? Temos que ter orgulho da nossa nação e de fazermos parte dessa defesa, né? Porque as Forças Armadas, elas são subordinadas ao Ministério da Defesa, que é subordinado ao presidente. Então, uma vez que tornamos-nos militares, não existe você ser um ex-militar. Você vai continuar sempre sendo. Você pode ser um militar da ativa, quando você está trabalhando, ou você pode se tornar um militar da reserva, né, quando você já não está mais atuando. Porém, lembrar que você pode ser solicitado a regressar como militar em qualquer momento, né? Principalmente se tiver uma guerra ou qualquer outra situação, como por exemplo nessa pandemia que a gente está vivendo, muitos dos oficiais médicos que estavam na reserva estão sendo chamados a assumirem novamente seus postos, porque trata-se de uma situação não de guerra civil, mas uma guerra onde a gente está necessitando desse tipo de profissional para o combate, né, a essa pandemia. Então, enfim, saber que a gente tem que estar sempre disponível, né? Para quem não sabe, todos nós, como cidadãos brasileiros, podemos ser solicitados, né, frente a uma situação de guerra, né? Não só os militares, somente as crianças e os padres é que seriam poupados se houvesse necessidade de uma guerra, por exemplo. Então, acho que é bacana a gente conhecer um pouquinho mais aí sobre a carreira dos militares. E as Forças Armadas do Brasil são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, que são instituições nacionais, são permanentes, né? Elas sempre existiram e são regulares. Tem missão constitucional de zelar pela defesa da nossa pátria e pela garantia dos poderes da lei e da ordem, né? Então, essa é a função das Forças Armadas. E lembrá-los, né, que além do cirurgião dentista poder ser um militar de qualquer uma dessas três forças, ele pode ser também um militar das forças que a gente chama de auxiliares, que são a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Então, essas são instituições estaduais, elas não são nacionais, mas que você também pode ser um militar de uma dessas forças, né? Como cirurgião dentista. Existem os cirurgiões dentistas da Polícia Militar e os que fazem parte também do Corpo de Bombeiros. Então, fica aí mais uma opção, né? Obviamente, hoje eu vou estar falando mais para vocês da parte das Forças Armadas, que é a da qual eu faço parte, mas tudo isso vale também para essas forças auxiliares, tá? A mesma maneira de ingresso, o papel do cirurgião dentista é basicamente muito similar, tá? E para a gente poder escolher, né, se a gente quer isso para nossas vidas ou não, a gente precisa conhecer, né? E essa é a ideia de estar conversando com vocês nesse momento, porque fica aí mais uma opção de mercado de trabalho para quando se formarem, né? Então, assim, a carreira militar tem muitas vantagens. Eu costumo dizer que, para mim, as vantagens são muito superiores às peculiaridades
que a profissão e a carreira exigem, né? Então, como estabilidade, por exemplo, é uma grande vantagem, né? Frente ao mercado de trabalho que a gente encontra hoje. Infelizmente, a gente sabe que para a classe odontológica o mercado é muito competitivo, todos os anos são muitos profissionais, né, que adentram ao mercado, é difícil até você se estabilizar como cirurgião, ter a sua credibilidade, não é uma carreira fácil atualmente. Então, fica aí a estabilidade por ser um concurso, né, o salário é extremamente competitivo, né, muito bom. As Forças Armadas sempre incentivam os seus militares a estar realizando cursos profissionalizantes, tanto na área militar como na sua área de atuação, né? A gente lá tem um plano de carreira que é muito bem definido, né? Você sabe todas as promoções que você vai ter de tempos em tempos, se você for bem avaliado, cumprir com todas as suas obrigações, né? Então, por exemplo, na Marinha, os oficiais cirurgiões dentistas, eles ingressam como guardas marinhas e vão tendo as suas promoções ao longo do tempo e podem chegar até capitão de mar e guerra, né? E isso também existe nas demais forças. Então, isso é algo interessante. Quando você vai para a reserva, que é como se fosse a sua aposentadoria, quando você já cumpriu os anos necessários para ir para a reserva, você vai recebendo como na ativa, né? Então, os rendimentos são muito bons. Você tem assistência médica e hospitalar e odontológica para você e para os seus dependentes também. Então, é uma grande vantagem. Você tem, por exemplo, um auxílio fardamento para a gente estar sempre com as fardas em dia, né? Existem diversas fardas, a farda de trabalho, a farda de representação, a farda utilizada no inverno, no verão, enfim, são uma série de fardas e a gente recebe financeiramente para adquiri-las e para mantê-las, né? O cirurgião dentista em especial, ele tem a obrigatoriedade de estar gozando de férias semestrais. Então, a cada 6 meses nós temos que tirar férias, chamadas férias radiológicas, porque nós mexemos com equipamentos de raio-x, então a gente tem férias semestrais. A gente ainda recebe um adicional no nosso soldo, né? Soldo é o nome que é dado ao salário do militar. Um adicional por estar manipulando esse equipamento de raio-x. E a gente ainda tem, por exemplo, a possibilidade, como oficiais, de pleitear um adicional à habilitação. Se você tem um mestrado ou um doutorado, você tem um acréscimo também do seu soldo. Então, são muitas vantagens, né, que se tem, porque os militares, eles são geridos por um estatuto específico, que é o Estatuto dos Militares. É diferente, por exemplo, das leis trabalhistas, né? Então, por exemplo, aqui no próximo slide, eu coloquei para vocês as peculiaridades da carreira militar, que eu entendo como diferenciais, não como desvantagens, né? Como, por exemplo, a gente tem que estar sempre sujeito à hierarquia e à disciplina, que são as bases das Forças Armadas. Dedicação exclusiva, né? Vocês podem ver que eu coloquei um asterisco aí, porque para nós, dentistas, e para os médicos, essa dedicação exclusiva não vale. Então, a gente pode continuar clinicando ainda fora das Forças Armadas. Para as demais especialidades todas, exige que o profissional seja somente militar. Então, um engenheiro, um advogado, ele não pode trabalhar fora das forças, exceto, então, os médicos e dentistas. Então, para a gente, isso entra como uma grande vantagem, na verdade, né? Você tem que ter o que a gente chama de disponibilidade permanente, né? Se a força necessitar do seu serviço, seja ele o horário que for ou aonde for, você tem que estar disponível, né? A gente recebe por isso, existe um adicional de disponibilidade, mas é importante que seja dito. Você pode, por exemplo, ser transferido no território nacional ou ser convocado para realizar alguma missão no exterior, ou mesmo, né, dentro do nosso país. Por exemplo, a Maria tem muito aquelas operações de atendimento à população ribeirinha na região de Amazonas, né, Manaus. Então, você pode ser requisitado para esse tipo de missão. Nós, militares, somos proibidos de nos afiliar a qualquer partido político, a concorrer a cargos políticos, participar de sindicalizações, de greves, né? Tudo isso é vetado aos militares. E restrição a direitos trabalhistas, como eu disse para vocês, né? A gente não recebe por hora extra de trabalho, a gente não tem o fundo de garantia, né? Não existe um limite de carga horária. Os acordos são diferenciados, existe um estatuto específico dos militares, né? Não se tem fundo de garantia, se tem um pecúlio, quando você termina o seu prazo de servir, você recebe esse dinheiro, né? São nóminas diferentes, né? Que a gente tem, porque é como se fosse
uma normativa à parte da que a gente tem no meio civil, né? E as tatuagens, eu coloquei aí um asterisco, porque antigamente, realmente, se você tivesse qualquer tipo de tatuagem, você não podia ingressar em nenhuma das forças. E hoje isso está muito diferenciado, né? Então, os militares podem sim ter tatuagens, não podem ser tatuagens alusivas, por exemplo, não pode ser de time de futebol, não pode ser de facção criminosa, não pode ser nada nesse sentido, e também não pode ser aparente quando você está com a farda, né? Não pode ser nada que chame mais atenção do que a própria farda. Então, são quesitos que a gente tem que pensar aí para a gente poder pesar e saber se eu quero me tornar ou não um militar. Então, como eu disse para vocês, né, as bases das Forças Armadas, elas são praticamente duas, que é a hierarquia e a disciplina, né, que são bases que eu digo que não só para as Forças Armadas, são bases que a gente tem que levar para a nossa vida. Então, para mim, no meu entender, eu não acho que isso seja uma desvantagem, né, eu falo que quem já serviu o Exército, ou a Marinha, ou a Aeronáutica naquele serviço militar obrigatório, que é o do recruta lá, do alistamento militar aos 18 anos, sabe que isso são valores que a gente leva para a vida, né? Você ter hierarquia, saber respeitar o seu superior e ser uma pessoa disciplinada, ao meu ver, é algo que são qualidades que você tem que aprender a desenvolver, né? O Estatuto dos Militares, conversei para você, é o que tem, são as normativas que regem pelos militares. Temos que ter valores, né, principalmente como o patriotismo, muito aflorados, para que possamos zelar pela manutenção, garantia da lei e da ordem, né? Então, isso é importante, que a gente saiba que daí, quando você ingressa para uma das forças, você é um militar, né? Óbvio que você é cirurgião dentista, sim, mas antes disso você torna-se um militar. Inclusive, para você se incorporar, você precisa fazer um juramento, né? Que é um juramento muito bonito, mas é bastante forte também, né? Então, por exemplo, eu no meu caso foi, juramento era incorporando-me à Marinha do Brasil, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados, e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Então, assim, não é porque somos cirurgiões dentistas que não somos militares, somos, antes de mais nada, militares, né? Então, quando você se forma, você faz esse juramento. E vamos falar do nosso papel, então, dentro, né? Depois que eu já dei uma pincelada para vocês aí sobre como funcionam as Forças Armadas aqui no Brasil, dizer qual é o papel do cirurgião dentista dentro das forças, né? É legal lembrar que a gente consegue adentrar as forças por nossas especialidades, né? Então, por exemplo, eu sou cirurgiã bucomaxilofacial. Eu realizo procedimentos de cirurgia, né? Marinha do Brasil. Lá a gente tem uma endodontista, uma periodontista. Então, as forças recrutam os seus militares através das especialidades, né? Então, isso é muito bacana. Então, quando lançam-se, abrem-se os concursos, abrem-se específicos para algumas especialidades. Então, o que é interessante para o dentista quando ele se forma na graduação já é procurar um curso de especialização em uma determinada área, porque aí você já consegue sair um pouco na frente quando você presta esses concursos, né? Então, a gente tem todas as especialidades da odontologia dentro das forças. E o que a gente acaba fazendo, basicamente, né? A gente acaba ingressando, né, nas forças para ser essencialmente dentista, né? A gente vai, na grande maioria do nosso tempo, ser dentista, para atender os militares e todos os dependentes, né? Porém, a gente não pode se esquecer que somos militares e em algumas situações a gente vai ter que fazer atividades do militarismo, como, por exemplo, participar de formaturas, então todos os feriados de 7 de setembro, por exemplo, a gente desfila, em São Paulo é no Anhembi que é feito o desfile, então você tem que fazer os ensaios, formatura, conhecer toque de corneta, né? Então você tem que participar dessas formaturas. A gente participa também de escalas de serviço, então tem dias que você não trabalha no seu quartel ou no seu distrito como dentista, você fica responsável pela manutenção e zelar pela rotina, né? São serviços que a gente trabalha armado, você tem que ter conhecimento de armamento, você muitas vezes vai fazer trabalhos burocráticos de fiscalização de contratos. Então, saber que não é só ser dentista, né? Você vai ter muitas outras atividades que são inerentes aos militares e que você tem que estar apto a exercê-las.
E frente a tudo isso, né? Se você achou bacana e você quer ingressar na carreira militar, você tem basicamente duas formas de ingresso. A primeira é aquela que a gente chama de SMO, que é o Serviço Militar Obrigatório, e a segunda que é o SMV, Serviço Militar Voluntário, né? O obrigatório é aquele prestado pelas pessoas do gênero masculino, que são obrigadas a fazer aquele alistamento militar quando completam os 18 anos, né? É obrigatório, não é perguntado para o jovem se ele quer ou não, ele é obrigatório para os do sexo masculino, né? E aí ele se alista e ele tem a possibilidade de ser dispensado ou não, né? Ele passa, inclusive, por nós, cirurgiões dentistas da força, para fazer um exame bucal para ver se existe algum fator que impossibilite ele de servir, né? Então, ele vai passar por esses exames e vai ser incorporado na força ou não, vai ser dispensado, né? Em especial, vocês viram que eu coloquei medicina aí, coloquei um asterisco, porque em especial, os meninos que optam por fazer a faculdade de medicina, eles podem ser dispensados durante esse período em que eles cumprem a faculdade, porém, quando eles terminam a faculdade, eles precisam se alistar e servir um ano de serviço militar obrigatório já como médicos, né, na força, para depois desse um ano que eles cumprem como obrigatório, aí eles podem escolher se eles querem ficar na força ou não, né? Agora, o segundo tipo, que é o serviço militar voluntário, que, por exemplo, é a forma como eu ingressei para a Marinha, você tem duas modalidades ainda. Você ingressar como oficial ou você ingressar como praça. O que vai diferenciar? Se você tem curso superior, né? Se você tem um curso superior, você vai prestar prova para oficial. Se você não tem, você vai prestar para praça, né? Lembrando que os oficiais são os tenentes, capitão-tenente, comandante, né? Capitão de mar e guerra. No exército, né? São diferentes, é o general, na aeronáutica brigadeiro, são os postos de nível superior. E as praças são aqueles que não têm ainda o curso superior. Você adentra como na Marinha, por exemplo, como marinheiro, cabo, sargento, né? Então, essa é a grande diferença. No nosso caso, que somos cirurgiões dentistas já com curso superior, a gente vai prestar a prova do serviço militar voluntário para oficial, né? E aí, quando a gente opta por, né, fazer essa prova, a gente ainda tem mais uma subdivisão. Se você vai ser um oficial de carreira, ou se você vai ser um oficial temporário dessa força, né? E o que difere? O de carreira é aquele que vai ser para sempre militar, né? Ali daquela força, vai trabalhar até ele ir para a reserva. E o oficial temporário não, ele tem um limite, ele vai trabalhar durante 8 anos nessa força. E depois ele vai ser da reserva não remunerada da Marinha. Essa é a grande diferença. Os dois vão se tornar da reserva, porém o de carreira, ao se tornar de reserva, ele continua recebendo, e o temporário ele se torna militar da reserva, mas ele é não remunerado, a não ser que a força o reconvoque, tá? Para eu poder fazer o de carreira, eu tenho um limite de idade. Eu só posso prestar a prova até os 36 anos, tá? E o temporário não, eu posso prestar até sem limite de idade. Sem limite de idade, não. O oficial temporário, ele pode servir até os 45 anos de idade. Então, vamos supor que você preste a prova aos 40 para oficial temporário? Pode, pode. Só que se você adentrar a força, você não vai ficar os 8 anos, você vai ficar só 5, né? Que o prazo máximo são 5 anos, tá? O que difere? O oficial temporário, normalmente você vai prestar prova para aquela determinada vaga, por exemplo, né? Uma vaga para periodontia, para um determinado distrito, para um distrito, por exemplo, em São Paulo ou em Manaus, e você vai servir naquele distrito durante os 8 anos. Vai, no máximo, ser remanejado para uma cidade próxima ou não, mas vai estar todo naquele estado. O oficial de carreira, você fica à disposição da força para você ser remanejado para qualquer lugar do país, a qualquer momento, inclusive para o exterior. Né? Então, isso é importante que vocês saibam quando a gente opta por ser de carreira, que você fica à disposição da força, né? Então, isso é importante. As pessoas às vezes querem fixar residência num determinado lugar e quando você é de carreira, você não tem essa possibilidade, tá? E em ambos os casos, o ingresso é através de um concurso, inicialmente de uma prova escrita, e quando você passa dessa prova escrita, aí você tem outras etapas, né? Análise de currículo, de títulos, inspeção de saúde, teste de aptidão física, enfim. Mas tudo inicia através de um concurso, né? Os editais
são lançados pelas forças. Normalmente ocorre isso entre setembro, outubro. Essas provas escritas são realizadas em fevereiro, por aí, né, nesse início de ano. Aí dá-se sequência ao processo seletivo até mês de maio, mais ou menos, para que os candidatos sejam incorporados logo na sequência. Então, isso é importante estar sempre atento a sites de concurso, né? Existem sites específicos de odontologia para concursos em que, quando esses editais das forças estão abertos, esses sites eles lançam, né? Inclusive, existem cursos específicos que você pode fazer online ou presenciais para estar prestando as provas das Forças Armadas, tá? Então, é bem interessante. O que você precisa ter para se inscrever nesses concursos? O seu diploma de graduação em odontologia e, de preferência, uma especialização em uma das áreas, né? Porque normalmente quando abre-se o edital, abre-se para vagas específicas daquelas especialidades, tá? Inclui, então, depois da prova escrita, análise de currículo, dependendo da força, por exemplo, na Marinha, na prova escrita, cobra-se muito tema relacionado à administração naval, história do Brasil, mas isso tudo é passado no edital, e se você pegar tudo lá e estudar todos aqueles tópicos, itens, você tem sim possibilidade de poder passar nesse concurso, tá? Tudo depois disso, né, nas próximas etapas, são avaliados, como, por exemplo, se você tem experiência profissional, se você tem algum curso de pós-graduação, se você publica artigos científicos, então, tudo é levado em consideração, tá? E depois disso, a gente tem também etapas importantes, como inspeções de saúde. Você tem que ter um condicionamento físico mínimo, né, para poder adentrar a força. Você não pode ser obeso, você tem a altura limite, né, não pode ser nem muito baixo nem muito alto. Tudo isso já consta lá no edital, né, quando você vai se inscrever. E é importante, né, a gente tem o teste de aptidão, você tem que correr tantos quilômetros em tanto tempo, tem que nadar tantos metros em tanto tempo, você tem que ter um mínimo de preparo físico para poder ser um militar, né? E aí você passando em todas essas etapas, né, e sendo selecionado, nós, né, como cirurgiões dentistas, você imagina que nós temos que nos tornar militares num curto período de tempo, né? Porque aquele alistamento militar de quem tem 18 anos que se alista e serve as forças durante um ano, né? Esses meninos, eles são durante um ano preparados para essa vida militar, né? Então a gente fala, passam por dificuldades, tem que aceitar as questões de hierarquia, de disciplina, né? A gente fala aprender a zelar pelo quartel, cozinhar, aprender realmente a ter adestramento de tiro, né? A gente precisa ser treinado a utilização de pistolas, de submetralhadoras, de fuzil. Por quê? Porque somos militares, né? Somos dentistas? Somos, mas somos também militares. Então, a gente passa por esse curso de formação, que no nosso caso, que vamos adentrar a força já como oficiais, gira em torno de uns 3 meses esse curso. Então, ele é intenso, ele é preparatório para realmente tornar, né, uma pessoa do meio civil militar num curto período de tempo, então ele é bastante exaustivo e cansativo, né? Você fica direto no quartel, você tem todas as instruções, né? Você não vai ter lá o conforto da sua casa, a comida gostosa que você come sempre, mas tudo isso faz parte para você poder se tornar um oficial militar. Né? Você faz muita atividade física, paga muita flexão, mas é assim que funciona, né? É assim que são os militares. Mas chega um grande dia que termina esse curso de formação, e se você conseguiu passar por todas essas etapas, a gente vai ter uma formatura, que é um momento muito prazeroso, muito honroso, que é nela que a gente faz o juramento à bandeira nacional, né? E é muito bacana, e a gente depois disso vai daí tendo as promoções e evoluindo nos nossos postos, né? De de militares. Então, isso é muito bacana, é muito gratificante. Todo aquele curso de formação, ele é muito árduo mesmo, ele é muito exaustivo, mas é muito recompensador quando chega o dia da formatura e a gente realmente é incorporado à força e torna-se um oficial militar. E aí, antes de finalizar, aproveito para dizer para vocês, né? Eu falo que a gente tem que puxar a sardinha para o nosso lado. Eu estou gravando essa aula para vocês aqui no dia de hoje, que é dia 30 de maio. Hoje é considerado o Dia da Mulher Militar, né? Porque hoje é o dia de Santa Joana d'Arc. E dizer para vocês ainda que o número de mulheres nas Forças Armadas ainda é muito pequeno, né?
se você for analisar aí, são poucas as mulheres que estão dentro da força, né? Então, fica aí a minha dica do empoderamento feminino, que a gente tem que realmente buscar pelas nossas posições, né? Existe até aí um projeto de que futuramente talvez ainda seja, torne-se obrigatório também o alistamento feminino, né? Já que as mulheres lutam tanto por igualdade, que as mulheres também tenham que se alistar, né, ao completar os 18 anos. Mas, enfim, a mulher nas Forças Armadas ainda é algo recente, né? Então, por exemplo, a mulher começou essa incorporação nas forças há 40 anos atrás, em 1980. Então, ainda é algo recente, né? Que a gente precisa continuar buscando aí a nossa posição dentro das forças, né? Mostrar que as mulheres são sim, elas podem sim ser excelentes militares. Bom, fica aqui o meu contato para vocês. O meu prazer e a minha honra de poder vir aqui dividir um pouquinho com vocês da minha experiência com o militarismo, dizer para vocês que é muito honroso, é muito prazeroso, né? Eu falo, quando a gente veste uma farda, realmente é você sentir orgulho do seu país, é você lutar, defender, né? Tudo que a gente pode para que a gente tenha dias melhores. Tá bom? Fico à disposição de todos vocês aí para o que precisarem, para mais esclarecimentos, torcendo para que todos tenham sempre muito sucesso na profissão. Tá bom? Um grande abraço.